tarde. Sou a Lorena, mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFC. Decidi fazer como trabalho da disciplina um projeto que tem como tema produção e caracterização de scaffolds voltados à regeneração ou substituição óssea. Esse projeto, eu fiz ele com a duração de 4 anos, pois decidi, tenho, né, as perspectivas de melhorá-lo para uma possível tese de doutorado, para trabalhar nele numa possível tese de doutorado. Bom, como proponente, eu, meu professor orientador, Dr. Rodrigo Silveira Vieira, e minha professora co-orientadora, doutora Fábia Karine Andrade, também professora da disciplina. Como justificativa, nós temos os problemas musculoesqueléticos, que são relatados em muitos artigos, principalmente com a projeção de aumentarem nos próximos 50 anos, por conta da idade média da população, que tem uma perspectiva de aumentar também. Desses problemas, nós podemos citar lesões, deficiências físicas, dores nas articulações, músculos ou tendões, deteriorização da pele e osteoporose. Um caso interessante sobre a osteoporose é que ela atinge principalmente mulheres acima de 50 anos, por causa da menopausa. Então, mulheres a partir de 50 anos têm a maior probabilidade de adquirir a osteoporose pós-menopáusica. Um dos tratamentos para esses problemas é a questão dos implantes. E os implantes, eles são feitos de biomateriais, um dos principais utilizados, como foi visto em algumas aulas da professora Fábia, que é o titânio e as suas ligas. Inclusive, muitas pessoas utilizam tântalo, muitos pesquisadores utilizam tântalo para fazer suas ligas, porque ele vai diminuir o módulo de Young do material, fazendo com que ele se aproxime mais do módulo do osso, para que eles fiquem mais compatíveis. Porém, muitos implantes, eles têm incompatibilidade, o corpo o rejeita, porque você está adicionando naquele local um material que não faz parte dele. Então, há um desses problemas, né? Inclusive, outro problema com a questão dos implantes é a questão das cirurgias de implementação e retirada. Por quê? Muitas vezes, um exemplo muito cotidiano é quando você quebra um osso, um pé ou o braço, e geralmente são colocados parafusos para ligar os ossos, para auxiliar a regeneração óssea. Porém, depois que isso acontece, é retirado o parafuso, fazendo com que você tenha outro resguardo, digamos assim. Você vai passar por 2 procedimentos cirúrgicos. Bom, muitas pessoas, muitos pesquisadores, né, estão utilizando biopolímeros como recobrimento de ligas de titânio ou outros materiais para a fabricação de implantes. Esses biopolímeros geralmente são combinados com cerâmicas ou argilas. Trouxe 2 exemplos aqui de artigos, um da Marisa, que ela utiliza um biopolímero com uma cerâmica, que no caso seria a PCl com a apatita. Já esse outro, do Nair, ele utiliza a PCl também com a laponite, que é uma argila. Bom, um biopolímero que está entrando, digamos assim, em expansão em seus estudos, principalmente pelo grupo de pesquisa, inclusive, né, pelo grupo de pesquisa do professor Rodrigo e a professora Fábia, que é a celulose bacteriana.
que ela apresenta alta cristalinidade, altas propriedades mecânicas, biodegradabilidade e biocompatibilidade, o que lhe caracteriza como um bom material para a produção de scaffolds. Mas o que seriam esses scaffolds? Os scaffolds são suportes iniciais para que as células se adiram, proliferem-se e diferenciem-se, formando assim uma matriz extracelular, mantendo a integridade estrutural do tecido. Como nós estamos falando de regeneração óssea, duas células são muito importantes nesse quesito, que seriam os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos, elas trabalham com a formação do tecido ósseo. Já os osteoclastos, eles trabalham com a remodelação do osso. Então, o objetivo de um tratamento com essas células seria a proliferação dos osteoblastos com a diminuição ou anular, digamos assim, o crescimento dos osteoclastos, pois, à medida que esses crescem, eles remodelam o osso, podendo formar deformações ósseas. Aqui nós temos vou apresentar dois processos que são propostas desse trabalho, que são processos de produção de scaffolds, que é a eletrofiação e a impressão 3D. As duas utilizando biopolímeros. Primeiro, eletrofiação. O que é a eletrofiação? A eletrofiação, ela consiste em passar uma solução viscosa por um campo elétrico, onde esse vai formar fibras que podem estar em tamanhos micro ou nanométricos. Aqui nós temos um equipamento simples montado, onde você pode verificar uma bomba de infusão. Essa bomba que está representada aqui, ela tem apenas um encaixe, porém existem bombas com vários encaixes, podendo realizar a eletrofiação simultânea ou até mesmo a junção de materiais em outra seringa, fazendo com que formem blendas, que seria justamente a formação de uma membrana contendo dois polímeros na mesma fibra. Bom, aqui nós temos o coletor retangular. Também existem outras formas de coletor, que poderia ser o coletor rotativo. Qual seria a diferença principal entre eles? O retangular, ele vai coletar fibras aleatórias, como é visto aqui anteriormente. Pode-se verificar que as fibras estão ordenadas de forma aleatória. Já o coletor rotativo, ele vai deixar elas alinhadas. Então, aqui nós temos um conector positivo, que está ligado à fonte de alta tensão e à ponta da agulha. Já aqui, ligado à placa, nós temos o conector negativo, que também está ligada a um fio terra. Bom, e a impressão 3D? O que consiste em impressão 3D, né? Nós temos aqui um equipamento, onde vocês podem verificar aqui a seringa, a placa, onde será coletado o material, certo? Bom, e o que consiste a impressão 3D, não é mesmo? Ela visa criar objetos físicos pela deposição de materiais, que seria aqui, em camadas. Aí, ele tem como base um arquivo que foi programado. Esse arquivo, ele pode ser programado em diversos programas. Posteriormente eu vou citar alguns mais usuais. Aqui é bastante importante
ligar 3 pontos quando você está trabalhando com impressão 3D. A utilização do software, porque você precisa programar, você precisa fazer o seu material primeiro em linguagem de programação, para assim mandar os comandos para a impressora, que é o hardware, para que com ela possa transformar um material, que geralmente é gelatinoso, em um material mais consistente, fazendo assim os scaffolds por impressão 3D. Bom, como eu disse anteriormente, cerâmicas são utilizadas juntamente com os polímeros, e uma das cerâmicas é a hidroxiapatita. Ela é a cerâmica, né, com alta biocompatibilidade, caráter não inflamatório e não tóxico. A hidroxiapatita, ela apresenta cálcio na sua estrutura, e pesquisas já vêm trabalhando em substituir os íons de cálcio por íons de estrôncio. Agora, por que essa substituição? O estrôncio, ele é um material osteoindutor, um elemento osteoindutor. O que ele vai fazer? Ele vai fazer justamente aquilo que eu tinha proposto lá atrás, que é aumentar a proliferação dos osteoblastos, inibindo o crescimento dos osteoclastos. Já existem medicamentos à base de estrôncio. Um caso é o ranelato de estrôncio, que ele é utilizado no tratamento da osteoporose pós-menopáusica, porém, tem um grande problema na sua utilização por grande tempo, sua utilização a longo prazo. Por quê? Ele acaba formando coágulos sanguíneos, reações cutâneas graves, perturbações da consciência, entre muitos outros sintomas. Então, o professor Rojo, ele propôs a substituição do ranelato de estrôncio pelo folato de estrôncio, que inclusive esse material, em testes de citotoxicidade feitos pelo grupo de pesquisa desse professor, verificaram que esse material é menos agressivo, digamos assim, do que utilizar um cloreto de estrôncio, cloreto de cálcio, outros materiais do tipo. Bom, então com isso, de início, propõe-se trabalhar apenas com materiais já utilizados pelo grupo de pesquisa dos professores parceiros, que seriam o professor Rodrigo e a professora Fábia, que no caso são a celulose bacteriana e a apatita de estrôncio. Essa apatita de estrôncio, ultimamente, é utilizada pelo professor, pelos alunos do professor, pela junção da hidroxiapatita e o cloreto de estrôncio. Porém, como foi dito anteriormente, foi verificado que o folato de estrôncio tem uma menor toxicidade do que o cloreto de estrôncio. Então, é uma proposta utilizar o folato de estrôncio ao invés do cloreto de estrôncio na formação da apatita. Bom, com a implementação desses equipamentos, abrem-se muitas oportunidades de desenvolver trabalhos com muitos outros materiais, como polímeros ou argilas. Como polímeros, poderíamos utilizar outros materiais que já são muito trabalhados, que é a PCL, a PVP. Já como argila, temos a laponite, que foi vista anteriormente. Bom, essa proposta, visa ampliar as linhas de pesquisa já desenvolvidas pelo grupo, montando um novo laboratório equipado com impressora 3D e equipamento de eletrofiação, com o intuito de desenvolver pesquisas com especificidade na produção de scaffolds voltados à regeneração e substituição óssea. Muitos laboratórios pelo Brasil começaram trabalhando com eletrofiação e partiram para a impressão 3D. E um intuito, uma perspectiva futura seria não migrar, começamos a trabalhar agora com eletrofiação, vamos migrar para impressão 3D. Não migrar totalmente, mas
unir os dois. Alguns trabalhos, não muitos, já implementaram essa técnica de utilizar a impressão 3D junto com a eletrofiação, o que torna trabalhos muito interessantes. Bom, os objetivos do trabalho. O objetivo geral é produzir scaffolds a partir de celulose bacteriana e a partir de estrôncio, utilizando as técnicas de impressão 3D e eletrofiação. Com isso, avaliar seu potencial na contribuição para os mecanismos de formação óssea. Específicos, nós temos produzir esses scaffolds por meio da eletrofiação e da impressão 3D, realizar a imobilização da apatita de estrôncio sobre a superfície do material, avaliar o perfil de liberação do estrôncio dos materiais. Essa avaliação pode ser feita a partir de um equipamento de absorção atômica. Também queremos realizar as caracterizações dos materiais e realizar testes de citotoxicidade e adesão celular. A metodologia aplicada. Primeiramente, eletrofiação. Deve-se ser realizado o preparo da solução, onde, de início, como eu falei, vamos utilizar a celulose bacteriana, que é produzida a partir do cultivo dessa bactéria, que foi cedida pela Embrapa. O material, ele é um material sólido, onde ele tem o formato de placas, certo? Ele é triturado com água para fazer a desconstrução do material. Esse passa por um processo de liofilização e, posteriormente, ele é triturado de novo até formar esse pó branco. Agora, por que fazer isso, né? Porque há uma complexidade enorme em diluí-la. Bom, aqui eu cito 2 trabalhos, certo? 2 trabalhos a respeito da complexidade de diluí-la, porém existem muitos outros. Verifiquei vários artigos para estudar os solventes que poderiam diluí-la, fiz testes com vários deles, mas o único que eu obtive resultados satisfatórios foi o ácido trifluoracético, que é o famoso TFA. Bom, como já disse, utilizamos ácido. Então, ela deve ter um adicional de segurança, certo? Porque o cheiro desse ácido, ele é muito forte. Ele tem um cheiro semelhante ao do ácido acético, só que muito mais forte. Então, é necessária a utilização do equipamento dentro de uma capela. A seringa deve ser de vidro com a agulha de ácido inoxidável e parâmetros como voltagem, distância entre a ponta da agulha e o coletor e a vazão da bomba devem permanecer constantes, pois, se você for modificar algum deles, modificará totalmente a sua membrana. Então, o que deve ser feito? Se for mudar algum desses parâmetros, primeiro para o sistema, retira a folha de papel alumínio que cobria o coletor e reserva aquela membrana, coloca outra folha para coletar esse material e depois você inicia de novo com o novo parâmetro. Outros parâmetros que devem ser levados em consideração são os parâmetros ambientais, que são a temperatura e a umidade. Um fator importante de ser ressaltado é que, se realizar um processo de eletrofiação em Fortaleza e em Manaus, levando em consideração as mesmas condições, mas modificando a umidade, porque Manaus é um local mais úmido, a membrana, a fibra que você produziu vai ser diferente. Bom, e impressão 3D? A impressão 3D, preparo da solução, é, de certa forma, semelhante. Porém,
A viscosidade vai ser alterada, porque na impressão 3D nós precisamos de um material mais viscoso ainda do que o utilizado na eletrofiação. Ele deve estar em formato de gel. Bom, outro ponto interessante ser observado é o solvente. O solvente não pode ser o mesmo, porque não vai poder ser trabalhado com ácido, por causa da ebulição, ponto de ebulição. Bom, então uma alternativa seria a utilização do óxido de N-metilmorfina. Bom, e o processo de impressão 3D? Primeiramente, são necessários softwares, como eu já falei anteriormente, e esses softwares, eu vou dar aqui alguns. O AutoCAD, muito utilizado principalmente na área de construção civil, certo? Acho que muitos já devem estar familiarizados com esse software. Temos também o SketchUp, o Blender, Fusion 360, né? Bom, um fator que deve ser levado em consideração é a calibração da mesa. Ela deve estar conforme os moldes realizados no programa que você vai produzir. A velocidade de instrução ela é fundamental porque é a velocidade com que vai ser comprimido teu gel para a realização da impressão. E a reticulação, pois a reticulação ela deixa a solução mais rígida para poder ser trabalhada. E um ponto muito importante que deve ser levado em consideração para futuras análises é a reologia desse material, pois a reologia é a identificação, né, das propriedades mecânicas desse material. Bom, a produção da solução de folato de estrôncio, que é a solução que será utilizada, né, para a produção da apatita de estrôncio sobre o material que nós estamos trabalhando. Bom, a metodologia vai ser descrita pelo professor Rojo. Ele descreve que deve ser preparado 25 ml de solução aquosa de ácido fólico em pH 7,4. Esse material vai ser refluxado a 50 graus Celsius durante 2 horas. Posteriormente, vai ser adicionado 25 ml de uma solução de cloreto de estrôncio em etanol e água, né? Diluído em etanol e água. Depois será agitado novamente por 1 hora e depois haverá o resfriamento em banho de gelo. Esse material formado, precipitado, né? Ele vai ser recolhido por filtração. Bom, posteriormente, o produto sólido, laranja, ele será recristalizado 2 vezes em água quente, moído e seco a 50 graus Celsius sobre vácuo, até se obter um peso constante na forma de cristais finos laranja. Aqui nós temos a imagem desse material. Caso vocês não consigam ver direito as imagens, podem falar comigo que eu mando o slide depois. Bom, a imobilização da apatita, né? Que é uma parte primordial do trabalho. Ele é descrita, né, a metodologia pela Érica, a Luísa Tchau, que é aluna já do professor. Essa metodologia consiste em realizar imersões alternadas do material em 25 ml da solução de folato de estrôncio. Bom, essa metodologia foi descrita por ela, mas com algumas modificações por conta do material que vai ser utilizado, que é diferente. O importante é ressaltar que quando nós verificamos a quantidade de estrôncio que nós queremos, nós não vamos contar a concentração que tem o folato de estrôncio. Nós iremos contar a concentração de estrôncio que tem na solução, que nesse caso é 146 aproximadamente, ppm. Bom, e a solução de fosfato de sódico. Bom, posteriormente deve ser agitado de forma suave. A temperatura deve ser
constante de 25 graus Celsius, o tempo de 24 horas, e essas imersões alternadas, elas devem ser realizadas até o material adsorver o máximo possível de material que ele conseguir, ou seja, quando entrar em equilíbrio. Bom, entre esses ciclos deve haver a limpeza do material com água deionizada por 3 minutos à mesma temperatura, de 25 graus Celsius. Bom, as caracterizações que devem ser feitas. Primeiramente, né, a molhabilidade por ângulo de contato, que nós vamos identificar a hidrofobicidade ou hidrofilicidade do material. A espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, FTIR, né, para verificar quais são os grupos, né, que compõem esse material, a composição química dele. Análise termogramétrica e o DSC, né, a calorimetria exploratória diferencial, para verificar a questão térmica, né, verificar a temperatura de degradação, entre outros fatores. Bom, microscopia eletrônica de varredura, essa é de fundamental importância em todos os pontos do trabalho, porque desde o início serão trabalhadas com fibras ou materiais diferentes, ou gel, né, para verificar quais serão as concentrações ideais, quais serão os parâmetros ideais. Então, esse é um dos fatores, uma das caracterizações que devem ser feitas sempre que possível para verificar como está o andamento do processo. Inclusive, deve ser feitas sempre análises de diferentes formas, diferentes amplitudes, porque devemos ver a superfície do material, ou seja, bem próximo, para verificar se ele é rugoso, se ele é liso, se ele é elástico. Temos que ver também uma análise mais distante para verificar se há a presença de beads, que são imperfeições na superfície do material. E temos também que ver as fibras para identificar, para calcular, né, o tamanho dessas fibras. Também temos a difração de raio-x, histotoxicidade e adesão celular. Bom, cronograma de execução das atividades. Temos aqui a revisão bibliográfica, que deve ser feita em todos os 8 semestres, né? Como eu disse anteriormente, o projeto foi pensado para 4 anos. Bom, segundo, a obtenção e instalação de equipamentos e matéria-prima, né? Que seria primeiro semestre. Seria toda a produção do laboratório, né? Posteriormente, a produção do folato de estrôncio, a impressão e a eletrofiação dos scaffolds, a imobilização dos materiais, depois caracterização dos materiais produzidos, os testes de desempenho, que entram a questão de citotoxicidade, adesão celular, e a produção de materiais para publicação, que isso deve ser pensado desde o início, né? Bom, resultados esperados. Primeiramente, a produção, né, desses scaffolds de células bacterianas funcionalizadas com apatita de estrôncio, é o foco principal do trabalho, a obtenção deles, tanto por eletrofiação como por impressão 3D, e, quem sabe, poder juntar os dois em um só trabalho, né? Juntar a eletrofiação com impressão 3D em um só material. As caracterizações desejadas, as características desejadas, né, que queremos, que já foi dito lá no início também, que é a adesão, proliferação e diferenciação celular, biodegradabilidade, eficiência mecânica, bioatividade, estabilidade. Bom, existem trabalhos na mesma linha na parte da eletrofiação,
como é o do autor apresentado a seguir. Porém, não foi possível encontrar um trabalho que envolvesse celulose bacteriana e impressão 3D. Bom, as colaborações nós já temos, né? São aqui com o Laboratório de Biopolímeros, Impressão 3D, Departamento de Engenharia Mecânica, de Engenharia de Manufatura e Materiais, da Faculdade de Engenharia Mecânica, da Universidade Estadual de Campinas, né, Unicamp, onde é possível receber o treinamento, explicações fantásticas. Uma equipe realmente muito empenhada no que faz. O orçamento detalhado. Temos aqui os itens de dispêndio de custeio, onde nós temos agulhas, seringas, balões, beckers, lâminas, lamínulas, pipetas, tubos Falcon, placas, picetas, pinças, e os reagentes, né, que serão utilizados, como ácido fólico, hidróxido de sódio, álcool etílico, ácido trifluoracético, cloreto de estronço, hidroxiapatita, óxido de N-metilmufolina. Bom, esses materiais vão ser utilizados, a maioria, né, para eletrofiação e outros para impressão 3D. Agora, os itens de dispêndio de capital, que são a estrutura física, né, do laboratório. Tem a fonte de alta voltagem, que vai ser utilizada na eletrofiação, a bomba de infusão com múltiplos encaixes, como eu tinha falado, placas de cobre, suporte para placa, computadores, a impressora, né, para impressão 3D, as mesas de escritório, cadeiras, armários, capela para exaustão, muito importante para a eletrofiação, e microscópio digital USB para poder realizar a questão da análise de molhabilidade, poder ser realizado no próprio laboratório. Bom, é isso. O trabalho foi esse. Eu gostaria de agradecer para quem pôde assistir. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. E se tiverem dificuldade para ver alguma coisa no slide, podem pedir que eu mando para vocês. E, bom, é isso. Muito obrigada.